Às vezes, uma única palavra é capaz de virar o mundo de alguém de cabeça para baixo. Papai. 2 sílabas ditas por uma criança em um jantar de luxo. E, de repente, o silêncio invade a sala. Os olhares se voltam e um segredo enterrado por anos começa a se desfazer. Quem já tentou esconder o passado sabe. A verdade pode até demorar, mas ela encontra uma forma de vir à tona. Normalmente da maneira mais inesperada possível. Esta é a história de Gustavo Almeida, um milionário conhecido por sua frieza nos negócios, e de Mariana, a empregada doméstica que carregou sozinha um segredo maior do que ela mesma. Entre taças de cristal e corredores de mármore surgiu Lucas, o filho escondido, o laço invisível entre 2 mundos que nunca deveriam se tocar. Mas o destino tem suas próprias regras. Se você já sentiu que o amor e a justiça andam de mãos dadas, mesmo quando tudo parece contra, essa história vai te emocionar. E mais, vai te fazer pensar sobre o que realmente importa. Fique comigo até o final, porque essa não é apenas uma história de paternidade revelada, mas de sacrifício, superação, rejeição e uma redenção que ninguém viu chegando. Gustavo Almeida é o tipo de homem que impõe respeito sem precisar dizer uma palavra. Empresário de sucesso em São Paulo, ele construiu um império no ramo da construção civil e, com ele, uma imagem inabalável de controle, poder e prestígio. Vivia cercado por assessores, contratos milionários e festas glamorosas, onde cada detalhe era calculado para refletir sua grandeza. Mas o que ninguém via por trás das cortinas da mansão era a fragilidade de uma vida onde tudo era impecável, menos o coração. Na outra ponta dessa história está Mariana, uma mulher simples, de fala mansa e olhar atento. Empregada doméstica naquela mansão há anos, ela conhecia cada canto da casa como a palma da mão. Não era só uma funcionária. Era aquela presença silenciosa que fazia tudo funcionar, mas sem nunca ser notada. Sempre discreta, sempre firme, ela escondia no peito um segredo que poderia virar aquele mundo de cabeça para baixo. Seu maior amor e seu maior medo, o filho que criava nos fundos da casa. Lucas, de apenas 5 anos, era uma criança doce, curiosa e cheia de vida. Filho de Mariana, e o que poucos sabiam, também filho do próprio Gustavo. Fruto de um breve relacionamento escondido, nascido num momento de vulnerabilidade e nunca revelado por medo. A cada risada do menino nos corredores da mansão, Mariana sentia o coração apertar, porque enquanto para todos ele era apenas o filho da empregada, ela sabia que ele era muito mais, o filho do patrão. Era para ser apenas mais um daqueles jantares de gala, onde o brilho dos lustres se misturava ao som dos talheres e à conversa afiada dos grandes nomes da elite paulistana. Gustavo, como sempre, no centro das atenções, confiante, rodeado de sócios e políticos, sem imaginar que aquela noite seria tudo, menos comum. Enquanto taças de cristal tilintavam e os garçons dançavam entre as mesas, um par de sapatinhos ecoou no salão, quebrando o protocolo com uma inocência que nenhum milionário saberia prever. Lucas entrou correndo, com o rosto iluminado pela curiosidade e os olhos brilhando de afeto. Ninguém o esperava ali, e por um instante o burburinho cessou. Ele foi direto até Gustavo, ignorando os olhares surpresos, e segurou sua mão com uma doçura desarmante. A voz do menino cortou o ar como um raio. Papai, você vai brincar comigo depois do jantar? Pronto. A palavra proibida foi dita, e nada mais seria como antes. O silêncio no salão foi tão pesado que até o tilintar das colheres parou no ar. Mariana, que servia discretamente ao fundo, sentiu o chão sumir sob os pés. O prato que segurava quase caiu. Aquilo que ela passou anos tentando evitar, o confronto entre 2 mundos, aconteceu no instante mais impensável. Gustavo, pálido, sem reação, encarava o menino como quem vê um fantasma. E Mariana, com o coração disparado, sabia, não dava mais para esconder.
O segredo de família que ela jurou proteger com a própria vida agora tinha nome, rosto e voz. Mariana nunca teve uma vida fácil. Nascida no interior de Minas Gerais, cresceu entre sacrifícios e esperanças, aprendendo desde cedo que o mundo nem sempre é justo com quem nasce em berço simples. Enquanto outras crianças brincavam, ela já ajudava a mãe a costurar, limpava quintais e vendia quitutes para completar a renda da família. Essa mulher, que hoje limpa lustres de cristal, foi forjada no fogo da necessidade e carregava uma força que ninguém via sob o uniforme de empregada doméstica. Quando chegou a São Paulo, era só mais uma entre milhares de jovens em busca de um recomeço. Enfrentou filas, rejeições, dividiu quarto com estranhas e dormiu em colchões finos. Até que surgiu a vaga na mansão de Gustavo Almeida. Ali, entre mármore polido e sofás de veludo, ela se sentiu deslocada no começo, como quem entra num palácio, mas sabe que seu lugar é nos bastidores. Só que Mariana sempre foi dedicada, e sua competência logo fez dela uma peça essencial na engrenagem daquela casa luxuosa. Foi nesse ambiente de aparências, entre uma festa e outra, que um breve relacionamento proibido mudou sua vida para sempre. Ela e Gustavo se envolveram num momento em que os dois estavam emocionalmente frágeis. E desse encontro nasceu Lucas, o filho escondido, o elo entre dois mundos. Por medo de ser demitida, Mariana nunca contou a verdade. Criou o menino em silêncio, com todo o amor que tinha, mesmo sabendo que o pai dele morava a poucos metros dali. Seu maior bem era também seu maior segredo. Lucas era só uma criança, mas sua sensibilidade era afiada. Ele não entendia o que separava sua vida daquelas crianças bem vestidas que corriam pelos salões da mansão, mas sentia que algo estava fora do lugar. Aos poucos, passou a observar Gustavo com mais atenção. Os gestos, o jeito de andar, o tom da voz. Havia algo ali que mexia com ele, como se seu coração reconhecesse o que seus olhos ainda não sabiam explicar. A conexão, mesmo invisível, era real. Entre os empregados, os cochichos começaram a surgir. Uma copeira comentou: "Você já reparou como aquele menino se parece com o Sr. Gustavo?" E não demorou para que mais gente começasse a notar. A semelhança entre o milionário e o filho da empregada doméstica era impossível de ignorar. Nos olhos, no jeito de sorrir, até na forma de cruzar os braços. O que antes era só suposição virou burburinho nos corredores, alimentando suspeitas cada vez mais perigosas. Quem não gostou nada disso foi Rogério, o supervisor da mansão. Rígido, desconfiado e com um senso de hierarquia quase militar, ele passou a vigiar Mariana e Lucas de perto. Para ele, essa proximidade não era apenas imprópria, era uma ameaça à ordem daquele lugar. Com olhos atentos e postura firme, Rogério não perdeu tempo em deixar claro que qualquer atitude fora do lugar de empregado seria tratada com dureza. Mariana, por sua vez, sentia que o cerco estava se fechando. Em uma nova noite de gala, com a mansão iluminada como um verdadeiro palácio, Mariana fazia o que sempre fez. Servia com elegância, sem jamais ser notada. Mas Lucas, movido pela inocência e pelo desejo de pertencer àquele mundo, escapou pelos corredores e apareceu outra vez no salão. Os convidados riam, brindavam, discutiam contratos, até que o menino surgiu ao lado de Gustavo, puxando sua manga com a doçura de sempre. "Oi, tio, você pode brincar comigo depois da festa?" O tempo parou. Os risos cessaram, os olhares se voltaram e Gustavo congelou. A vergonha subiu-lhe ao rosto como um fogo súbito. Mariana, ao perceber a cena, largou tudo e correu até Lucas, tentando contornar a situação. Mas era tarde demais. Com voz seca e fria, Gustavo se agachou e disse: "Eu não sou seu pai, não sou nada seu." Foram palavras duras, jogadas como pedras, e caíram no coração do menino como se o mundo tivesse desabado. O salão inteiro sentiu o impacto. Mariana segurou o filho nos braços, tentando protegê-lo de olhares cruéis e risinhos abafados.
Lucas, com os olhos marejados, sussurrou com voz trêmula. Mas eu sinto que ele é, mamãe. Aquilo foi demais para ela. Era como se toda a força que acumulou ao longo dos anos tivesse se esgotado ali. O que era apenas um segredo de família virou, diante de todos, uma humilhação pública. A partir daquele momento, esconder a verdade se tornaria ainda mais difícil e mais doloroso. João, o assistente pessoal de Gustavo há mais de 20 anos, não era homem de falar muito, mas observava tudo. Leal ao patrão, conhecia os bastidores daquela mansão como ninguém. Após o escândalo do jantar, passou a prestar atenção nos detalhes que antes ignorava. O jeito de Lucas andar, a expressão quando sorria, o olhar curioso. Aquilo não era coincidência, era familiaridade. Era como ver o jovem Gustavo, anos atrás, refletido em miniatura. Um dia, ao reorganizar arquivos antigos no escritório, João se deparou com um álbum de fotos da família. Lá estava o jovem Gustavo, com aquele mesmo brilho no olhar que Lucas carregava. Um arrepio percorreu sua espinha. Dias depois, encontrou escondido no quarto de Mariana um porta-retrato com a foto de Lucas criança. A dúvida virou convicção. Aquele menino não era só o filho da empregada, era o filho do patrão. Mas João sabia que precisava de mais do que suspeitas. Vasculhou registros da empresa, cruzou datas, lembrou que Mariana foi contratada logo após uma longa viagem de Gustavo ao interior. Tudo se encaixava. Não dava mais para ignorar. Com coragem e respeito, procurou Gustavo e lançou a pergunta que ecoava dentro dele. Senhor, o menino, ele é seu filho? A princípio, o empresário riu, mas logo o riso desapareceu. Pela primeira vez, João viu no olhar do milionário algo raro. Dúvida. Gustavo não era um homem acostumado a perder o controle. Mas após a conversa com João, algo dentro dele começou a ruir. As palavras do assistente ecoavam na mente. A verdade às vezes está bem diante dos nossos olhos. Ele já não conseguia andar pelos corredores da mansão sem lembrar do menino, sem sentir aquele desconforto que só a consciência pode provocar. Foi então que decidiu chamar Mariana para uma conversa que já não podia mais adiar. No escritório, o clima era tenso. Mariana entrou com os ombros encolhidos e o coração disparado. Nunca havia sido chamada ali antes. Gustavo foi direto. Há quanto tempo você trabalha aqui? Quantos anos tem o Lucas? As perguntas, embora simples, carregavam um peso enorme. E então veio o golpe final. Lucas é meu filho? Mariana tentou responder, mas a voz não saía. Até que, num impulso de coragem, com os olhos marejados e o coração apertado, disse: Sim, senhor. Lucas é seu filho. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Gustavo se recostou na cadeira, levou as mãos ao rosto e ficou assim por alguns segundos, tentando processar tudo. Por que você nunca me contou? Perguntou num tom mais humano do que Mariana jamais imaginou ouvir dele. Eu tinha medo. Medo de ser mandada embora. Medo do Senhor rejeitar ele. A confissão desarmou o empresário. E pela primeira vez, ele viu além da funcionária. Viu uma mãe. Viu a mulher que criou seu filho sozinha. Isso muda tudo, disse. E ele quis dizer cada palavra. Nos dias seguintes à revelação, Gustavo não era mais o mesmo. Algo dentro dele havia se quebrado. Ou talvez, finalmente, se aberto. O homem de negócios, acostumado a números e metas, agora tentava entender o silêncio de um filho que sempre esteve perto, mas invisível. Ele começou a circular pelos jardins com mais frequência, observando de longe aquele menino que, até pouco tempo, era só o filho da empregada. Agora sabia. Era seu filho. O sangue falava mais alto. Lucas, por sua vez, continuava brincando sozinho, mas com um olhar diferente, mais desconfiado, menos sonhador. Até que, em uma manhã ensolarada, enquanto empurrava carrinhos sob uma árvore, Gustavo se aproximou, sentou-se ao lado do menino e, sem nenhuma cerimônia, perguntou: Posso brincar com você? Lucas ficou em silêncio por alguns segundos. Depois estendeu um dos carrinhos com mãos tímidas. Foi pouco, mas foi tudo. Ali,
Naquele gesto simples, nasceu uma ponte. Mariana assistia tudo de longe, da sacada dos fundos, com os olhos marejados. O que ela nunca ousou sonhar estava acontecendo diante dos seus olhos. Pai e filho brincando juntos, compartilhando um momento de conexão genuína. Não houve discurso, não houve perdão anunciado, apenas presença. E às vezes é só isso que uma criança precisa. Gustavo estava dando os primeiros passos não como empresário, mas como pai. E aquilo, para Mariana, já era uma vitória silenciosa. Poucos dias depois, Gustavo fez algo que ninguém esperava. Durante um almoço formal na mansão, com amigos íntimos e diretores da empresa presentes, ele chamou Mariana e Lucas para se sentarem à mesa principal. Mariana hesitou, desconfiada, mas o olhar firme e, pela primeira vez, acolhedor de Gustavo a tranquilizou. Você é a mãe do meu filho. Hoje almoçamos juntos, como uma família, disse ele diante de todos. O salão silenciou e as reações foram as mais diversas. Enquanto alguns brindavam com sorrisos, outros mal conseguiam disfarçar o espanto. Mariana, de uniforme simples, sentada ao lado do milionário, era um contraste que quebrava protocolos. Rogério, o supervisor que sempre zelou pela hierarquia como se fosse lei sagrada, observava tudo de canto de olho, com a mandíbula travada. E então veio o anúncio que varreu qualquer dúvida. Este é meu filho, Lucas, e esta é Mariana, a mulher que criou ele com coragem e amor. O brinde foi inevitável. A revelação, irreversível. Foi um momento histórico naquela mansão. O filho do patrão, antes escondido, humilhado, silenciado, agora era reconhecido diante da elite. O segredo de família se tornava uma verdade revelada e celebrada. Para Gustavo, foi mais que um gesto simbólico. Foi uma quebra de muros. Para Mariana, foi a validação de cada lágrima escondida e cada noite mal dormida. E para Lucas, mesmo sem entender tudo, era o início de uma reconciliação familiar que mudaria sua vida para sempre. Após o reconhecimento público, a vida na mansão de Gustavo Almeida nunca mais voltou ao que era. Lucas, antes tratado como o filho da empregada, passou a ser visto com outros olhos. Gustavo fez questão de integrá-lo à sua rotina. Contratou um professor particular, levou o menino a eventos discretos e começou a apresentá-lo aos poucos como herdeiro. Não era apenas um gesto de afeto, era uma mudança de paradigma. O milionário estava assumindo seu papel de pai com convicção. Inspirado por tudo o que viu Mariana passar, Gustavo lançou o Projeto Esperança, uma iniciativa social voltada para apoiar mães solteiras que trabalhavam em condições difíceis, como ela. O projeto oferecia creches, assistência médica e suporte financeiro. Foi a forma que ele encontrou de transformar culpa em ação e fazer da própria história um exemplo de justiça emocional e superação. Era mais que caridade, era reparação, era consciência, era redenção. Mariana, por sua vez, passou a ser tratada com respeito dentro da mansão. Ganhou melhores condições de trabalho, mais privacidade e reconhecimento. Mas, acima de tudo, passou a andar de cabeça erguida. Aquela mulher que antes se escondia nos cantos, agora era vista como alguém que venceu pelo amor, não pelo status. Lucas, seu filho escondido por tanto tempo, agora sorria livremente pelos corredores que antes cruzava em silêncio. A mudança de vida foi concreta, mas também profundamente simbólica. A história de Gustavo, Mariana e Lucas é daquelas que deixam marcas, não só em quem viveu, mas em quem assiste. Mostra que o amor de mãe é capaz de suportar o peso de um segredo por anos e que a verdade, mesmo adiada, sempre encontra uma forma de florescer. Mariana lutou sozinha, silenciosamente, mas nunca deixou de acreditar. E quando o mundo virou as costas, foi o olhar inocente de uma criança que trouxe tudo à tona. Uma simples palavra, papai. Gustavo, o milionário frio e calculista, descobriu que existem riquezas que não se medem em cifras,
que o verdadeiro poder está em assumir os erros, pedir perdão e amar, mesmo que tardiamente. Sua transformação não foi apenas como pai, mas como homem. Ele descobriu que por trás de toda a estrutura social existe uma verdade emocional. Ninguém é grande o bastante a ponto de não precisar de família, e ninguém é pequeno demais para não merecer ser amado. E Lucas, o Lucas, a criança inocente que ousou falar o que sentia, mesmo sem entender o mundo adulto ao seu redor. Ele nos lembra que, às vezes, o que falta é coragem para dizer o óbvio. O segredo revelado não destruiu aquela família, reconstruiu. Transformou dor em afeto, rejeição em aceitação e silêncio em esperança. Porque, no fim, não é sobre status, nem aparência. É sobre amor e sobre o que a gente escolhe fazer com ele. E você já parou para pensar quantas verdades estão sendo escondidas hoje, por medo? Quantas Marianas andam por aí, carregando sozinhas o peso de um segredo, enquanto criam filhos com coragem e dignidade? E quantos Gustavos, tão preocupados com aparência e status, esquecem que o maior legado que podem deixar é o amor que oferecem? Talvez você conheça alguém que esteja vivendo um dilema parecido. Talvez essa história tenha tocado um ponto sensível dentro de você. Então, eu te convido. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Pode ser um pai distante, uma mãe guerreira, ou até alguém que perdeu a fé na justiça emocional. Porque, às vezes, tudo que a gente precisa é de uma história como essa, para lembrar que o amor verdadeiro sempre encontra o caminho. Se essa história te emocionou, deixe seu like, ative o sininho e se inscreva no canal para não perder as próximas. Aqui você encontra histórias reais, inspiradoras e cheias de superação, para tocar o coração e lembrar que no fim a verdade sempre liberta. E me conta nos comentários, você teria feito o mesmo que Mariana ou teria contado tudo desde o começo? Vamos conversar nos comentários.